No dia 10, no passado sábado, transcorremos a importância dos cinemas e outros lugares de encontro da Avenida Almirante Reis ao longo do período do Estado Novo. Tivemos connosco a realizadora Renata Sancho, o fotógrafo e investigador Paulo Catrica, o jornalista João MacDonald, que muito contribuíram para a interpretação deste território tão rico, mas por vezes tão deslumbrantemente contraditório nas suas pulsões. No dia 24, a tertúlia abordará a densidade dos percursos políticos de resistência ao Estado Novo. Assim, contaremos com o editor João Barroso Soares, com o escritor Luís Vaz e com o Francisco Barrão Ruivo, investigador do Instituto de História Contemporânea e do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade. Bom, situemos então a conversa de hoje. Teremos connosco duas pessoas por quem nutro uma enorme admiração e que nos trazem a força indelével da literatura disseminada na nossa Avenida Almirante Reis. Mas não só, porque elas também têm uma geografia sentimental muito própria associada a este lugar. Passo então a apresentá-las. A Ana Isabel Queiroz, que é doutorada em Arquitetura Paisagística pela Universidade do Porto, mestre em Etologia e licenciada em Biologia. É docente do Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e membro integrado do Instituto de História Contemporânea, onde tem dedicado parte da sua investigação ao estudo da história do ambiente e da paisagem, sobretudo a paisagem literária. Neste particular, avulta o admirável projeto Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental, acolhido pelo Instituto de Estudos de Literatura e Tradição e que a Ana Isabel coordenou entre 2010 e 2017. O outro convidado é o nosso admirável escritor Mário de Carvalho. Nasceu no Alentejo, em 44, mas veio muito novo para a cidade de Lisboa. E desde muito cedo esteve ligado aos meios de resistência contra o salazarismo. Sofreu as agruras dos birros da ditadura ao ter sido condenado a 2 anos de cadeia, logo após se ter licenciado em Direito e quando se encontrava a cumprir o serviço militar. Exilou-se para Paris e depois para a Suécia, após cumprir a maior parte da pena. Depois, em 25 de abril de 74, exerceu advocacia em Lisboa. Revelou-se como ficcionista com o livro Contos da Sétima Esfera. Desde então tem praticado diversos géneros literários, romance, novela, contos, ensaios e teatro. Foi grande prémio do romance e novela, conto, teatro da Associação Portuguesa de Escritores, prémio do PEN Clube Português e prémio internacional do Pegasus da Literatura. Posto isto, eu gostaria de começar pela Ana Isabel Queiroz, pedindo então que nos falasse sobre as paisagens literárias projetadas no eixo da Rua da Palma, Avenida Almirante Reis, para o período que nós temos vindo a focar, o Estado Novo. E perguntar-lhe o que é que leva a que este cenário urbano a não ser apenas uma paisagem física, mas sobretudo um espaço humano, social, político, cultural e moral, cujas contradições os diversos relatos ficcionais tratam de desnudar. Ana Isabel, por favor. Obrigado. Eu não sei se vou conseguir responder a essa pergunta tão complexa que o Aquilino acabou de me fazer, mas acho que vos consigo levar um pouco por esta ideia da paisagem literária e da sua relação com a paisagem e brevemente dar-vos algumas coordenadas para interpretar ou para analisar de uma forma mais organizada, diríamos, racional, algum do corpus literário que tem sido produzido acerca o que representa de alguma maneira, não apenas Almirante Reis, mas como temos estado aqui a falar desse eixo mais alargado, que inclui
obviamente também a Rua da Palma, e eu diria que alguns dos bairros e das artérias acessórias adjacentes à Almirante Reis. Se calhar, vício meu de falar mostrando imagens, mas se me permitem eu vou então partilhar o ecrã com uma apresentação onde eu poderei de alguma maneira espelhar um pouco aquilo do que eu acabei de dizer. A primeira coisa talvez que seja útil ou de alguma maneira nos conduza, pois pelas letras, pela literatura, é esclarecer o que é isto da paisagem literária. Este é o nosso objeto hoje, é a paisagem literária. E a paisagem literária tem com a paisagem uma relação de referente-representação. A paisagem literária é uma mediação em forma de texto que tem na paisagem, que tem, digamos que neste referente, a sua fonte de busca, de procura, de inspiração. Ela não é o real. A própria paisagem também teremos dificuldade em chamar-lhe real, porque se nós atendermos na sua definição, na Convenção Europeia da Paisagem, ela própria é uma entidade tal como é apreendida pelas populações, mas esta paisagem literária, dizia eu, é, portanto, qualquer coisa que é mediado por um escritor, está no domínio do seu imaginário e é plasmada no texto. Aqui há uns anos atrás eu usei este esquema que eu agora vos mostro aqui do lado direito do ecrã e que foi concebido por um arquiteto paisagista americano chamado Zub, e eu usei-o, ele usou para descrever o modelo da relação dos humanos com a paisagem, como é que a paisagem, este referente ou esta entidade próxima do real, gerava respostas por parte das populações. E o que Zub nos disse é mais ou menos aquilo que eu vejo que também influencia esta criação artística, esta paisagem literária. É qualquer coisa que vai buscar informação, que vai buscar experiência de vida também nesse local, e que cria uma certa percepção que cada indivíduo tem, também em função do seu estilo literário. Agora já falamos do escritor, do seu estilo literário, daquilo que ele pretende transmitir, mas também do contexto sociocultural onde ele se insere e daquela motivação que lhe vem desse enquadramento, que é um enquadramento não só cultural, mas também social. E é no meio deste caldo de elementos que se gera e se produz uma paisagem literária, que é, como eu dizia, o objeto hoje desta nossa conversa. Se nós quiséssemos pensar qual seria o escritor que mais escreveu sobre Almirante Reis, eu não me atrevo a dizer melhor, mas que de alguma maneira conseguiu fazer um retrato das transformações que ocorreram ao longo de um passado que vem desde a monarquia constitucional, e que ao mesmo tempo que o fez, conseguiu transmitir a sua forma de olhar. A designação realismo sentimental que eu convoco para aqui é um oxímoro, porque ao mesmo tempo que nos dá muitos detalhes do real e que ainda hoje os podemos encontrar, mas ao mesmo tempo leia com o seu sentimento e com a sua visão interior, é José Rodrigues Miguel. José Rodrigues Miguel consegue fazê-lo através de várias obras, ou falo através de várias obras suas, produzidas em várias épocas e retratando quase todas o período do final da monarquia até ao momento da instauração da ditadura militar em 26. Portanto, este autor que
a meu ver, é um dos grandes escritores da Almirante Reis, ficará aqui homenageado como tal e todavia sairá do nosso período de análise. Não podia deixar de falar de Miguel. Miguel é um grande escritor e recomendo a todos que ainda não leram que procurem o encantamento e a inocência na Escola do Paraíso e uma certa nostalgia e desilusão nas saudades para a Dona Genciana e de alguma maneira também no Milagre segundo Salomé. Mas para falarmos então deste eixo da Almirante Reis e completando um pouco, ou voltando àquilo que o Aquilino Machado disse há pouco sobre o meu percurso de académica e de investigadora sobre paisagens literárias, nós temos aqui o ecrã da aplicação que foi feita por um conjunto de colegas com o trabalho de uma equipa muito grande de voluntários também que leram obras e registaram essas obras literárias, e o que nós podemos ver aqui, vocês podem ver aqui nesta zona qual é o endereço eletrónico para esta aplicação. Nós temos espalhados pela cidade de Lisboa, e esta é uma pesquisa só pelo Conselho de Lisboa, uma série de excertos literários, e aqui podemos ver o que nos aparece na Almirante Reis, no eixo Almirante Reis e nas suas envolventes. Eu queria só dizer, e a propósito deste projeto, que o projeto continua e a partir de 2018 ele teve um novo fôlego que foi superado pelos nossos colegas Daniel Alves, do Instituto de História Contemporânea, e Natália Constâncio, do Instituto de Literatura e Tradição, e por isso esta imagem é uma imagem em construção, uma imagem de uma construção da Lisboa literária, que não está, da Lisboa e do Portugal continental, que não está ainda terminado. Mas se nós nos fixarmos então no nosso objeto espacial, no nosso espaço de análise, nós vemos que existem vários excertos literários registados no nosso corpus literário, e quando falamos do tal eixo, não é? Ou do eixo Rua da Palma, Almirante Reis só depois da implantação da República, vemos que ele se prolonga e gostamos de prolongá-lo e de o analisar num contexto que vai mesmo desde a moraria essa que lhe dá enquadramento e que é a origem da sua própria identidade, e também que é origem de um certo fluxo humano que vai subindo a rua ao longo da história da própria construção da Almirante Reis, da abertura da Almirante Reis, primeiro até Arroios, até à zona da Praça do Chile, e depois até ao Arieiro que só fica concluído com a fisionomia próxima daquilo que conhecemos agora em 1952. Portanto, este é o nosso espaço. Mas Almirante Reis, como todas as paisagens, é ela própria também um palimpsesto, e quando nós queremos analisar este eixo temporal que vem do passado e que podemos quase projetá-lo para o futuro, o que nós vemos aqui nestas fotografias de várias épocas são várias imagens que nós ainda conseguimos perceber onde se encontram, mas que são elas próprias resultado de escritas e reescritas na própria paisagem, escritas e que sobrepõem e que apagam de alguma maneira uma parte do que está, mas algumas persistências que sempre estiveram, que sempre se encontram e que nós podemos ver ainda, além deste edifício que está aqui nestas
fotografias à esquerda, não é? Que ele próprio aparece aqui num cenário de projeção para um futuro, uma série de outras imagens que podemos encontrar. Chamamos a atenção, por exemplo, deste prédio que faz esquina da Almirante, da Moraes Soares, na Praça do Chile, para o troço da Almirante Reis, que aparece aqui também o mesmo prédio e que aparece aqui também o mesmo prédio. E todavia temos aqui 3 praças do Chile completamente diferentes. Uma Praça do Chile ainda com o fontanário do Adamastor, que depois se mudou para a Pascoal de Melo, para ali para a zona da Estefânia. Uma Praça do Chile sem nada construído no seu centro, na sua rotunda, e depois já a estátua do Fernão de Magalhães. É esta dinâmica que os textos também vão convocando, é esta dinâmica de alterações do espaço, mas também das ocupações, da cultura que os textos literários vão convocando. Eu, para esta sessão, fiz um exercício que foi olhar para o corpus literário que está registado na base de dados do Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental. Procurei então este eixo da Almirante Reis, circunscrevi a minha análise ao período do Estado Novo e tentei, de alguma maneira, classificar ou encontrar os temas preponderantes, os temas mais comuns que os escritores convocaram nas suas descrições. E encontrei assim 4 grandes categorias. Desde logo existe a paisagem das mobilidades. A Almirante Reis é um eixo de circulação, desde logo dos elétricos, dos autocarros. A partir da década de 70, a primeira linha do metro construída em Lisboa ligava o Socorro a Alvalade, portanto o Martim Moniz a Alvalade, e de alguma maneira, na sua interação com a linha férrea que passa no Arieiro. E portanto, talvez a primeira categoria de paisagens literárias pudesse configurar o tema das mobilidades. Depois, o tema da cultura, como já se falou aqui nesta série de tertúlias, do cinema, do teatro, do fado e de uma certa boémia que vem de muito atrás do Estado Novo, não é? Que é uma identidade da própria Rua da Palma, dos bares, dos prostíbulos, da zona mais próxima da zona mais próxima da moraria. Depois temos aqui a Almirante Reis do comércio e dos serviços, com uma série de lojas, uma série de atividades económicas que são descritas, desde os oculistas, ervanárias, sapatarias, orivesarias, mas também a prostituição, as pensões e residenciais, todo o comércio de comes e bebes, bares, restaurantes, casas de pasto. E, finalmente, o tema da construção da própria via, do próprio eixo, que é também uma construção desconstruída, porque também se reflete de alguma forma algumas demolições, como foi o caso da demolição de parte do bairro da Moraria em 57, da Igreja do Socorro. Por exemplo, Augusta Beleira alude isso no seu romance Enseada Amena, mas também a construção dos próprios arruamentos, dos carris, dos elétricos, colocação dos carris, de todos os separadores, arborização do centro da avenida, ou construção de monumentos, nomeadamente da Fonte Luminosa da Alameda. Digamos que esta é a temática onde nos movemos nas paisagens dos escritores da Almirante Reis. E as personagens? Que personagens são estas? Bom, não encontramos o morador da avenida ou dos bairros adjacentes. Desde logo, em Pequenas Memórias de José Saramago, ele conta-nos como morava, ainda jovem, morava com os pais numa casa partilhada na Rua dos Cavaleiros.
vai ao cinema ao Salão Lisboa e até é abordado por uma prostituta que lhe pergunta se ele se quer iniciar nessa atividade, ao qual ele foge. Mas há, portanto, o morador ali da avenida e, sobretudo, o morador da Rua do Bem Formoso, da Avenida dos Cavaleiros, por aí. Depois há o trabalhador que trabalha em todas as atividades comerciais do bairro, do eixo, todas elas já mencionadas na imagem anterior. Depois temos o cliente que é o cliente dessas atividades, mas também dos bares, das lojas, dos cinemas e o próprio cliente da atividade da prostituição. E ainda nos aparece aquele visitante que vai à Almirante Reis mais ou menos de passagem, que aparece em determinados locais que outros escritores já referiram, vem para festas e eventos, vai ao cinema também de alguma maneira, ou ao carnaval. E portanto estes são mais ou menos as personagens que nos aparecem neste corpus Almirante Reis Estado Novo, escrito a muitas mãos, às mãos dos vários escritores que o fizeram. Eu vou agora mostrar-vos uma meia dúzia de excertos literários, só para exemplificar um pouco aquilo que tinha dito e de alguma maneira também para inspirar um bocado a nossa conversa mais à frente. E talvez com estes excertos eu também ajude a responder às perguntas complicadas que Aquilino me fez no princípio. Ora bem, o primeiro excerto é um excerto de David Mourão Ferreira, do conto Agora o Fado Corrido, da compilação Gaivotas em Terra, e este é um excerto em que eu vos apresento este primeiro cliente. Este é um cliente do Teatro Apolo, é também um cliente da cultura boémia e até Marialva, daquela área. Ele refere-se então ao Teatro Apolo. Nesse tempo, na Rua da Palma, havia tudo. Havia o Apolo e todo o coristame do Apolo. Era só uma questão de um tipo escolher. Cada mulher que não lhe digo nada. Tive uma, vivi com ela para cima de 3 semanas. Tão boa, tão má, que até o retrato dela vem na ilustração. Já pode o meu amigo calcular. E quero-te dizer, a mais linda corista de Lisboa. Tira do bolso do colete uma pastilha, desembrulha-a do papelinho que a envolve, mete-a depois na boca. Posso dizer-lhe mais, amigo Rabanete, eu só saía da Rua da Palma para ir aos touros. A não ser isso, na Rua da Palma havia tudo. Dá um estalido com os beiços, bons tempos. E até o Potedo, caramba, até o Potedo era diferente. Este é a personagem de David Mourão Ferreira, que nos anos 40 frequenta a Rua da Palma, frequenta o Teatro Apolo e convive com o coristame, este termo este substantivo coletivo para referenciar as coristas, algumas das quais eram as mais lindas de Lisboa. Mas num registro totalmente diferente e provavelmente na mesma época que a personagem de Mourão Ferreira está a falar com o amigo Rabanete, aparece-nos uma descrição de Batista Bastos no seu livro Cão Velho Entre Flores, que de alguma maneira é tomado como um romance autobiográfico. Batista Bastos nasceu em 34 e seria uma criança talvez de 10 anos nesta descrição, e ele vai com o pai num dia feriado muito especial, era o 1º de maio, dia do trabalhador, e ele vai com o pai, com um casal amigo, até o Arieiro. Uma vez passado o Arieiro, as portas da cidade ficavam para trás. O meu pai fumava e falava animadamente com um colega de ofício e com a mulher deste.
tens de casar outra vez, etc. Eles iam sentado num banco transversal do elétrico, junto à janela, observando, aliado, os prédios altos da cidade que iam desaparecendo, cedendo a uma paisagem de casas baixas. O areeiro, na verdade, não tinha ainda a configuração de praça que tem hoje. E descemos os 4 no local onde a linha terminava. Era necessário agora caminhar durante 20 minutos até à mata, e aí almoçaríamos. A linha do elétrico terminava no apiadeiro do areeiro, da linha férrea do areeiro, que passa no areeiro. E era depois preciso caminhar 20 minutos até à mata. Na verdade, onde vai Batista Bastos, ou a sua personagem infantil com o pai e pela mão, é até à mata que hoje chamamos o Parque José Gomes Ferreira, mas que anteriormente se chamava a Mata de Alvalade. E é aí que ele vai fazer um piquenique, um piquenique totalmente privado com os seus amigos, onde se dá um grito pela liberdade. E o amigo diz ainda ao pai: fazes muito bem, disse o colega de ofício do meu pai, um homem seco, nervoso e risonho, fazes muito bem em trazer o teu filho para estas festas da liberdade, onde individualmente as pessoas em pequenos grupos se juntavam para comemorar o 1º de maio com toda a descrição e com todo o recato que a repressão do Estado Novo lhes permitia. E temos aqui um texto de Filomena Marona Beja, que é também um texto onde nos aparece um visitante, e toda a vida via um visitante que muito influenciou a paisagem de Almirante Reis e sobretudo da zona da Alameda, e essa personagem é Duarte Pacheco, Ministro das Obras Públicas de Salazar. O Duarte Pacheco está onde principiavam as obras da fonte monumental. Desenho da fonte dos irmãos Rebelo de Andrade, encomenda feita em 1933, celebração da chegada da água a Lisboa. Este era o significado desse monumento. Do fim da míngua que durante séculos tinha afligido Lisboa, apesar do aqueduto de Carlos Mardel, refere-se ao aqueduto das águas livres. Será uma cascata quase tão grandiosa quanto as suas, meu caro Benjamin. Menos útil, já que nem para a sua própria iluminação produzirá eletricidade. Podia produzir, diz o tal amigo Benjamin, bastava uma pequena turbina. Sabe, nas universidades americanas, e pronto, a conversa fica por aqui. Duarte Pacheco conversa com o caro Benjamin no livro A Cova do Lagarto, de Filomena Marona Beja. É um livro relativamente atual, mas em que Marona Beja faz uma retrospectiva da vida do Duarte Pacheco, que morre antes de ver, morre em 43, morre antes de ver concluído o projeto da Fonte Luminosa e muitos outros projetos do Estado Novo. E agora um texto de Lobo Antunes, um texto que talvez possamos começar a ler aqui mais abaixo, onde diz: algumas mulheres patrulhavam lentamente as esquinas, majestosas, excessivas e fúnebres. Pensão Lemos, Pensão Dias, Pensão Maracujá, Pensão Colonial, Pensão Chicago, quartos exíguos, lâmpadas fundidas, lençóis sujos, janelas para nebulosos pátios interiores, de onde se evaporava, de mistura com os uivozinhos dos gatos, um relente de lixo, gritos e pancadaria e solavancos de molas tenazes, como os prédios, a furarem de contínuo a parede. Quantas madrugadas assim, quantas doenças venéreas, 7, 8, quantas conchas de vidro a transportar beatas, quantos amargos, biliosos, arrependidos, difíceis de despertar da cinza. E agora, talvez mais próximo do presente, talvez seja mesmo o início deste presente, do presente que acaba com o Estado Novo. O nosso querido amigo Mário de Carvalho aqui presente, apuros de um pessimista em fuga. Enfim, a Avenida Almirante Reis,
descer para já até ao Tejo, que lava a cidade de mágoas, mas o For Negro assuma outra vez. Agora à minha frente e retarda-se, empata-me na faixa da esquerda. Sem nenhuma razão aparente, cintila, uma e duas vezes, o sinal da travagem. Há aqui uma ansiedade que talvez Mário de Carvalho queira explicar melhor de quem é esta personagem. E todavia é uma personagem que foge. Ao passar a Alameda, um Volkswagen verde faz faiscar os médios. Para quê? É um sinal, meu Deus, é um sinal. Virar à direita, no Chile. O Ford procediu pela Almirante Reis, mas inúmeros automóveis aplicam-se a marcar-me a posição e a vir no meu encalço. A personagem acha que todos os que circulam naquele eixo muito concorrido, estão a vir no seu encalço. Toda a gente sabe para onde vai, menos eu. O bramido de uma sirene qualquer. As lojas ainda não abriram. Caixeiros esperam pelos patrões à porta dos pré-fabricados do Martim Muniz. Uma mulher de lenço preto varre o passeio com uma lentidão de ir fazendo. Turistas de roupa amarela e azul frente ao Mundial. Entram divertidos e ruidosos para o autocarro que os há de levar aos 4 castelos. A personagem não sabe que dia importante é este, mas talvez Mário Carvalho depois nos queira contar que dia do início do presente é este e quem é esta personagem. É preciso dizer-vos que eu coloquei aqui estas imagens do Martim Muniz com os seus pavilhões pré-fabricados e com o Hotel Mundial, e tudo isto resulta da tal construção-desconstrução deste eixo. Só foi possível ter esta paisagem do Martim Muniz e esta construção do Hotel Mundial, porque várias ruas da antiga moraria foram deitadas abaixo no final da década de 50 pelo Estado Novo. Considerava que ali se coitavam muitos malandros, muitos criminosos e também muitas mulheres de pecado. Aquilo era um antro e foi assim que foi destruído uma parte de um dos bairros mais carismáticos da cidade de Lisboa até esse momento. E ao invés foi criado, então, foi construído então o Hotel Mundial. E pronto, neste início de presente, eu vou voltar a Filomena Marona Beja, mas agora ao Buto da Isé. É que esta paisagem do Estado Novo, do Duarte Pacheco, toda esta grande Alameda teve uma presença, teve uma marca deste início de presente. E aí estamos, que no espaço do técnico, na Fonte Luminosa, tanta gente, incomparável, mais que o povo de Lisboa, mais que as fábricas, as escolas, os jornais. Gente vinda de todo o lado, da cidade, dos arredores, os da outra banda, estrangeiros, tantos que faziam desaparecer o empedrado dos passeios, a relva, muitos trepavam às árvores e aos candeeiros, cantavam, misturando alegria e confiança. Jamais seremos vencidos. Só depois, pelas fotografias tiradas de longe, se acreditou que toda aquela multidão estivera ali. Viva Abril, estamos em Abril e este é o nosso início de presente. E pronto, é isto. Ana Isabel, muito obrigado. Foi uma apresentação magnífica. E eu não queria de todo lançar-te umas questões complexas. Não, é só sim todas de rajada que foram um pouco complexas, mas podemos ir de qualquer forma, eu creio que foi muito bem clarificado aquele conjunto de questões que se relacionavam precisamente com a paisagem e com a complexidade da paisagem literária que se evidencia na Almirante Reis. Eu gostei muito e isto dará certamente pano para manga para nós falarmos mais à frente e certamente como se espera também com algumas questões que possam ser colocadas por quem nos está a ver. Eu começaria, iria desafiar o Mário de Carvalho para nos falar. Para quem conhece, eu diria, o percurso biográfico do Mário de Carvalho, e há muita gente certamente que acompanha pela riqueza e pela admirável
ou para a admiração que tem pelo escritor Mário de Carvalho, sabe que o Mário de Carvalho tem uma geografia sentimental, se assim podemos dizer, uma construção de uma geografia sentimental com o eixo da Avenida Almirante Reis. E eu, para já, gostaria de desafiar o Mário de Carvalho a falar-nos um pouco sobre essa sua geografia sentimental. Dizer-nos quais foram os cinemas e outros lugares que lhe marcaram e que moldaram precisamente essa geografia sentimental. E uma segunda questão era quais os seus escritores, ou quais são os escritores que mais associa a este cenário urbano que temos vindo a falar para o período em concreto. Muito bem, então tenho a palavra. Não sei se me estão a ouvir bem. Estão? Muito bem. Excelente. Queria, em primeiro lugar, saudar a Aníbal Queiroz, com quem sempre se aprende muito e é no coração de belas conversas que já tivemos. Queria também saudar o Arlindo Ribeiro, com quem tive, enfim, um almoço extremamente vivo e interessante no Vavá, não é muito longe de Almirante Reis, e está agora a ser extinto, parece. E finalmente queria fazer uma correção, finalmente não, e queria fazer também uma correção, é que eu não sou lentejano, porque de facto eu vim nascer a Lisboa. A minha mãe estava em Alvalade de Sado e eu vim nascer à maternidade Alfredo da Costa. Teria muita honra em ser alentejano, mas isso não aconteceu. Eu nasci, de facto, em São Sebastião da Pedreira, como muitos dos meus contemporâneos. E bom, e quanto a isso, quanto ao assunto que nos traz aqui, a Avenida Almirante Reis, eu sempre andei por lá perto. Eu morei, por exemplo, na altura da minha vida, morei na Rua Andrade, junto ao mercado do Forno de Tijolo. Quando era miúdo, gente da minha geração e do Gil Vicente, o Liceu do Gil Vicente, que eu na altura frequentava, depois passei a frequentar o Camões mais tarde, corria sempre 4 cinemas. Eram cinemas de reprise, 2 filmes. Um filme principal e um filme complementar. Muitas vezes o complementar, o filme vinha a seguir, era melhor do que a coboiada que esses cinemas nos apresentavam como filme principal. Muitas vezes. Os cinemas eram o Lis, o Rex, e mais acima o Royal e o Imperial mais tarde. Portanto, fazíamos este giro. Eu cheguei a vir correr e outros, eu e outros, do Liceu de Gil Vicente para apanharmos a invasão do Royal, que curiosamente começava um bocadinho mais tarde, precisamente por permitir essa afluência dos estudantes. Depois sempre andei por aqui, vivi no bairro dos Atores, também, muito perto da Almirante Reis. Quando estava na Rua Andrade, frequentava um café, não foi aqui mencionado, mas que era um café muito, enfim, em que alguns intelectuais iriam, café colonial. Em frente ficava o café Ribatejano, já na abertura da Rua dos Anjos, em que havia bilhares, aqui eu ia menos, mas alguns dos meus amigos iam lá também. E no café colonial havia um espantoso homem, um empregado, já com alguma idade, chamado Sr. Vaz, que era elétrico, estava ligado à eletricidade. Aquele homem vinha com a bandeja a correr por todo lado, quer dizer, e servia e tal, e falava, e era de facto fulminante. Nunca vi um empregado assim, e as pessoas chamavam-lhe a atenção e ele gostava muito, não é, que lhe gabasse essa sua capacidade de gestos. E bom, não era... também ia muito às compras ao Almirante Reis, não eu propriamente, mas a minha mãe lá levava o menino pela mão em tempos de outros. Lá íamos ao Martim Muniz. Na altura o Martim Muniz estava cheio de pré-fabricados. Digamos, a loja que a minha mãe me comprava os sapatos era uma certa loja, quer dizer, pré-fabricado de um senhor que conhecia meu pai, que tinha sido instalado ali, porque, enfim, a loja do prédio dele, o prédio em que ele tinha a loja anterior, tinha sido demolido, que compensaram daquela maneira. E aí, mas nós, portanto, também por aquelas montas e por aqueles sítios. E bom, portanto, não sei o que diga mais, mas andei sempre por aqueles lados. Quanto ao escritor, ao grande escritor de Lisboa, eu penso que é de facto o Zé Carlos Pires, não é?
Aliás, quem conheceu o Cardoso Pires e conversasse com ele, esse lado lisboeta estava profundamente entranhado. Ele, aliás, sabia imensas histórias dessas de tertúlias e de intelectuais, e não só, e não só. Mas qual era a segunda parte da pergunta? Eu já não estou recordado, Pedro Ribeiro. Mário de Carvalho, era fundamentalmente sobre aquilo que está agora a referir, era precisamente sobre os seus escritores de eleição desse espaço. Sim. Falou já no Cardoso Pires. Uma pausa qualquer. Está-me a ouvir, não está, Mário? Agora estou, sim. Muito bem. Frequentemente o Mário de Carvalho, nas suas entrevistas, refere uma frase do Borges, dizendo que os livros são sempre todos autobiográficos, não é? Em várias entrevistas cita esta referência da frase do Borges. Na verdade, em alguns dos seus livros, nem que seja en passant, há sempre uma passagem, há sempre uma referência precisamente da Almirante Reis. Eu ontem estive a passar os olhos por esse notável. Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, e havia uma referência precisamente ao bulício comercial da Rua da Palma, que estava sempre presente. A Ana Isabel refere aquele texto, e já agora também a Ana Isabel tinha colocado aquela questão precisamente sobre o trecho que aludiu e que referiu. Quer-nos falar um pouco sobre aquele trechozinho que a Ana Isabel nos trouxe? Sim. Bom, houve uma altura da minha vida em que eu fui vigiado de muito perto pela polícia. E recordo, pela polícia política, a PID. E lembro-me perfeitamente de como isso aconteceu. Em dada altura eu reparei que havia um Volkswagen verde, matrícula LG 7245, eu fixei, que me ia acompanhando sempre e fazia uma conexão com outros carros que de vez em quando também faziam o circuito à minha volta. Eu passei, digamos, felizmente, não é, reparei nesse carro, muitas vezes estava a parar à minha porta, na Rua Andrade, precisamente. Saía de lá um fulano com uma pasta debaixo do braço, dava umas voltas e tal, à espera que eu viesse, etc. Bom, quando pela primeira vez eu senti que estava a ser seguido, foi um choque tremendo. Dava-me a impressão, de facto, como essa personagem do meu conto, dava-me a impressão de que todos os carros de Lisboa estavam atrás de mim. Não é? De que aqueles gestos das pessoas, dos condutores e não sei o que era sempre. Portanto, demorei algum tempo até isolar, de facto, o LG e mais um ou outro carro que na altura eu identifiquei. O que me dava, de facto, uma certa segurança. Minha mulher e eu já tratávamos o carro familiarmente pela Lígia. Olha lá vem a Lígia. Não é? A Lígia estava lá, não estava. A Lígia apareceu, não apareceu. Aquele carro estava identificado, eles pensavam que estavam, enfim, que estavam a seguir-me secretamente, mas não, eu estava a ver isso. Até levava-me a tomar cuidados redobrados na minha atividade clandestina da altura, não é? Eu era, enfim, tinha uma vida perfeitamente normal, vivia em casa dos meus sogros, na Rua Andrade, precisamente, com a minha mulher, e tinha a minha vida profissional, mas também, ao mesmo tempo, tinha, digamos, uma atividade noturna, de fiz tarde, e às vezes de manhãs muito cedo, enfim, de encontros, de passagem de papéis, enfim, de organização clandestina. E era muito útil saber onde é que a Lígia estava e não estava, ou onde é que a Lígia estava, não é? E tomavam cuidado, obviamente, sempre que ia ao encontro, ou
encontramos com alguém, ou a qualquer lado, enfim, que merecesse ser defendido, eu lá tinha que fazer o chamado corte de transportes. Tomava um táxi, e depois andava um bocado, e depois tomava outro táxi, e depois tomava o elétrico, até ter, enfim, não digo a certeza, mas quer dizer, a probabilidade de haver menos vigilância e perseguição. E bom, portanto, esse trecho que foi mencionado é de facto um bocado autobiográfico, não é? O alarme da personagem quando sente que está a ser vigiada por todo lado, não é? Uma pessoa sente-se, é um pouco como sentir-se desdobrada, não é? De repente há qualquer coisa que, enfim, que nos bate com força, não é? Qualquer que incomoda fortemente, mas e que nos obriga a mudar de vida, de certa maneira, não é? E a nossa atenção acaba por ser dirigida para outras coisas, já não andamos na rua da mesma maneira. Eu até muito tarde fui sempre olhando para as matrículas dos carros e não sei o quê. Mesmo depois do 25 de Abril, ainda tinha esse reflexo de ver que eram os carros, se era o carro amarelo, se era o carro azul, etc. Não é? Não havia só carros, evidentemente, quer dizer, como eu disse, de vez em quando ali já outro carro. Parava e saía o agente, enfim, que fazia de conta que era a qualquer lado, com a sua barriga embaixo do braço, ou coisa parecida. E bom, mas isso foram os tempos. Na Almirante Reis não havia, da nossa parte, pelo menos da parte da organização que estava, uma grande atividade clandestina. Porquê? Porque era uma zona extremamente devassada. Não é? Havia gente de todo lado, havia um trânsito muito grande, não é? Não havia possibilidade, talvez, de controlar o movimento e de ver o que passava à volta, e podíamos ser facilmente referenciados por quem passasse. É? Mas agora, quando há bocado leu o trecho sobre o intendente, lembrou-me da minha mãe a recomendar-me, não é? Que nunca fosse para ali, porque aquilo era uma zona de má nota. E, de facto, o intendente tinha muito má fama nos meus tempos. E, bom, foi isto. Não sei se respondi à sua pergunta, mas foi o que me ocorreu. O que dá, de certa forma, o que configura precisamente aquela referência que tanto alude à frase do Borges, neste caso concreto, efetivamente é uma... Sim. Sim, há sempre uma autoclaveira. Por mais transformações que o autor faça, não é? E por mais que se disfarce, a nossa vida está lá. De uma maneira, quer dizer, como nesse trecho que foi que a Ana Isabel citou, de uma maneira direta, quase, não é? Foi quase, passou comigo, embora não nas vésperas de 25 de Abril, como acontece com a personagem assustada do meu conto, mas mesmo no livro Grande Tebas, da Vila Mariana, que é o meu primeiro livro, e é considerado um pouco enigmático, também há interrogações que se me puseram e que se me põem e que, enfim, que lá estão muito, muito presentes e que têm a ver com a minha vida, com as várias opções de vida, etc. Mas e há coisas que, enfim, têm a ver com a minha vida e se calhar eu não sei, não é? Eu próprio não tenho consciência disso, à medida que o texto vai saindo debaixo dos dedos. Mas quem escreveu aquelas coisas fui eu e não outra pessoa. E, portanto, isso significa que eu estou lá todo contigo, não é? Com estes aspectos que falávamos há bocado, com outros até, mas quer dizer, eu não posso deixar de lá estar de maneira mais ou menos transfigurada. Eu penso que o Jorge Luís Borges aí tinha uma absoluta razão e sintetizou a situação de uma maneira muito feliz. Há eu gostei muito, Ana Isabel, daquele enquadramento que tu fazes, onde referes precisamente a paisagem com uma dimensão palimpsesto e referes fundamentalmente uma série de temáticas centrais, entre as quais a cultura. Nós, aliás, na anterior conversa que tivemos, falámos precisamente em alguns desses cafés que tinham tertúlias criativas muito interessantes, nomeadamente uma que foi citada precisamente por Mário de Carvalho, que era o Café Colonial, e onde havia também uma tertúlia literária
muito insinuante. Há o caso do Café Hermínios, que é trazido, é um lugar de encontro muito surpreendente, porque não há qualquer imagem fotográfica desse café. Aliás, ele era um café pouco emblemático do ponto de vista da arquitetura, mas ele é-nos trazido pela escrita de Cardoso Pires e pela escrita de Mário Cesarini, e eu tomava aqui a ousadia de ler um pequeno textozinho em que ele fala sobre esta atmosfera onírica e inconsciente, dizendo que fazíamos maluquices, saltávamos para cima das mesas, sei lá. Ainda fizemos lá uma exposição de bonecos. De certa maneira, tudo o que fazíamos era uma sátira e uma recusa violenta da ditadura. Mas tudo tão estranho que a polícia não alcançava. Era uma espécie de cabaré Voltaire, só não deixou rastro. Pois o Cardoso Pires também tem um texto no Jornal Público que é admirável, e ele também fala um pouco, diz, éramos jovens e aquilo sim tinha o desmazelo de um café des artistes, fora das coordenadas culturais de Lisboa do fim da Guerra Mundial. Café Hermínios, chamava-se ele. Resumia-se a uma porta estreita e uma vitrina aberta para a Avenida Almirante Reis. É de facto essa dimensão boémia, criativa das tertúlias, mas acima de tudo aquilo que tu referes, da mobilidade, da desconstrução, que é uma coisa que eu acho que é muito intrínseca a este território. E outra coisa, se me permites, que eu acho que está muito presente, que é a resistência, não é? Eu acho que é um eixo de resistência sempre às contrariedades que são assumidas naquele território, não é? Ele é muito devastado, como tu bem referes. Eu penso que o Mário de Carvalho lembra-se bem disso, as obras do metro que de certa forma devastaram aquela avenida e quase entrincheiraram a avenida em duas trincheiras com um enorme buraco durante muito tempo. Mas quem diz isso também as várias desconstruções urbanísticas que tu bem referiste. Queres... Não, ia só dar dois exemplos da minha própria experiência. O metro inaugurou no princípio dos anos 70, portanto eu já não tenho lembrança disso, apesar de eu morar também nessa altura, não muito longe da Almirante Reis, ou não muito longe da Praça do Chile. Eu morava na Paiva Coceira e queria partilhar convosco por um lado, uma lembrança das minhas leituras e, ao mesmo tempo, uma lembrança familiar da minha vida durante anos e sacramentalmente, quando estávamos em Lisboa, e digo quando estávamos em Lisboa porque os meus avós moravam fora de Lisboa, portanto às vezes não estávamos em Lisboa porque estávamos a visitá-los ao fim de semana, o meu pai ia aos domingos de manhã ao Café Império. E ele ia ao Café Império, supostamente conversar e ler o jornal, mas na verdade o que ele ia fazer era participar numa tertúlia com amigos que estavam também ligados à resistência antifascista, nomeadamente que participavam nas atividades da Academia de Amadores de Música. O meu pai cantou durante muitos anos no coro do Lopes Graça e uma parte dessas pessoas juntava-se ali em 2 ou 3 mesas, falava de umas mesas para as outras, lia o jornal. Eu fui algumas vezes com o meu pai, quando o 25 de Abril aconteceu eu tinha 11 anos, portanto isto foi antes disso, e era muito curiosa essas vivências do local do café, mas também das vivências que eram convocadas para aquelas conversas sacramentalmente ao domingo de manhã. Eram tonos, era uma coisa que alimentava nesses tempos tão pouco comunicativos, em que se tinha
que estava tão perto e tão longe, tinha a ver sempre, como dizia o Mário de Carvalho, um certo estado de alerta em que as pessoas estavam sempre, não é? Com alguma vigilância, e ali parecia que isso estava atenuado por esse social, cultural do Café Império aos domingos de manhã. Mas também queria partilhar convosco, enfim, o Abeleira também fala, também no Anunciado da Mina também fala nesse canto de apaziguamento que é o Café Império. Mas há um outro local que me diz alguma coisa também da minha própria vivência, já muito mais recentemente, mas que tem uma ressonância para o passado muito grande, até para trás do Estado Novo, que é, nos últimos 20 anos, eu morei 15 anos na Rua Andrade. Eu morei 15 anos no prédio ao lado da farmácia Bezelga, que na altura já não era a farmácia Bezelga, claro, já não era. Era um restaurante, um Alibaba, assim, um restaurante tasca bastante mau. Mas a verdade é que ele tinha tido uma história que está na pedra do edifício, com aquelas palmeiras, o símbolo da farmácia, não é? Com a cobra enrolada na palmeira. Aliás, é um portal extremamente belo. E quando eu vivi lá, havia lá já essa tasca. Primeiro era uma tasca até mais horrenda do que o Alibaba, se é possível ser mais horrendo do que o Alibaba. E depois o Alibaba. E eu vivia lá quando o prédio ardeu. No último ano que eu vivi no prédio ao lado, esse prédio estava praticamente voluto, estava ocupado por sem-abrigo. Havia dois andares ocupados ainda por famílias, tudo o resto estava devoluto, ocupado por sem-abrigos, e num dia de janeiro, um dia muitíssimo frio, parece que houve uma tentativa de ligar uns aquecimentos, pelo menos foi a narrativa que ficou desse momento, e agora é um prédio ardido, que está à espera da aprovação de um hotel. E eu digo que está à espera porque eu fui à Câmara, porque havia vários problemas com aquele edifício, e foi também da minha casa que os bombeiros apagaram o fogo no prédio ao lado, porque há ali um vão que permitia chegar ao outro prédio, mas são também estas mudanças, não é, que fazem um bocado a construção e a desconstrução, já não tanto do espaço físico, porque continua lá aquele império que lá estava, mas agora já não tem nada a ver com aquele, ou o prédio Bezelga, que também já não tem nada a ver com o século XIX, nem com este final do século XX, princípio do século XXI, e que agora terá qualquer utilidade. Portanto, esta construção-desconstrução dos espaços, que na verdade não tem nada de mal, é normal, é a dinâmica do próprio espaço urbano, mas na Almirante Reis parece que tem um fogo, que tem uma intensidade muito, e sobretudo na parte de baixo da Almirante Reis, uma intensidade que nós não encontramos noutros eixos. E eu acho que isso também é estimulador de olhares criativos, porque há muito para onde olhar. Se me permite, Ana Isabel, a farmácia Bezelga e a história da farmácia Bezelga é uma coisa deslumbrante. O seu farmacêutico era o Dr. João Bezelga, que era um republicano dos Sete Estados. Era um homem que tinha uma tertúlia republicana e, portanto, vem já da época anterior à Primeira República, e ele era poeta nas horas vagas. Escreveu um próprio livro chamado As Canções da Arada, e acho que é um livro com pouca inspiração. Ele não era propriamente um poeta muito talentoso, mas era sim um republicano com uma tertúlia muito, muito insinuante naquele espaço. O bar que referias e bem, ele depois vem-se a chamar, já no Estado Novo, as Palmeiras do Anjo, que era uma tasca, penso eu, antes do Alibaba. Portanto, tem essa história também, exatamente como tu referes, de construção e desconstrução que acontece muito na Avenida.
Permitem-me também, já que estamos aqui numa conversa entre os três, o Café Império tem há uma novela do Fernando Namora que está inserida no Resposta a Matilde, que é uma novela que nos fala precisamente sobre a construção do Café Império e coloca nessa novela o Luís de Ordil, que é precisamente o autor de um dos painéis que lá existem. Há um painel cerâmico muito bonito do Martins Correia, penso que ainda lá está. Sim. E depois há esse texto que se chama, é um texto muito bonito, que é Dois Ovos ao Fim da Tarde, de um escritor que infelizmente está muito esquecido nos tempos que correm. O Mário de Carvalho era cliente do Café Império e já agora do Cinema Império e acima de tudo do Satélite, do Cinema Estúdio, aliás, que era um cinema com uma filmografia muito especial, muito particular da autora. Exatamente. E eu fui o frequentador do Café Império, fui frequentador da Portugália também, é que não se falou até agora, mas que era também um centro de convívio e também de conspiração, não é? Porque, enfim, a conspiração operava-se a vários níveis, não é? E também havia o nível de café. Eu recordo-me de encontros, por exemplo, no Café Império, que era um café discreto, sossegado, não é? Com muito espaço, não é? Sabia-se ver bem quem estava em volta, havia sítios mais recolhidos em que se podia estar mais defendido os olhares, era um café, enfim, e é um ambiente extremamente acolhedor e extremamente simpático. O estúdio do Império, pois estava, na altura, tinha uma programação que era mais refinada, mais selecionada. Filmes europeus, não é? E filmes de realizador, não é? Era, na altura, os jovens cineclubistas, como eu, não é? E outros, e frequentávamos muito aquela sala especial, que depois deixou de existir, deixou de funcionar. Mas marcou muito o nosso tempo e marcou muito a minha geração. Quer esses circuitos, Portugal e o Império, os cinemas, como já disse, quer, digamos, a própria movimentação da Avenida Almirante Reis, não é? Aquele comércio muito vivo, onde se ia comprar o que quer que fosse, não é? Portanto, e lembro-me também do tilintar dos elétricos, não é? Os elétricos subiam e desciam Almirante Reis. Vi há bocado numa imagem, digamos, um projeto futuro, parece que os elétricos vão tornar a passar para lá Almirante Reis, não é? Mas eu associo ainda a lembrança da Almirante Reis ao ruído, não é? Ao zum-zum do trânsito e tal, mas também ao tilintar da campainha dos elétricos. Aliás, eu passava, enfim, todos os dias por lá, quando andava no Liceu Calmões também, não só no Gil Vicente, mas Calmões também. Agora vinha com vários amigos, e, enfim, e passávamos de Santa Bárbara, e lá íamos ao Bar das Colónias também. Enfim, todo esse percurso do Forno de Joulas, de Navidal, Sapadores, ali à volta, era um percurso que me era familiar. E nós, na altura, andávamos, enfim, com a minha adolescência, andava-se muito na rua, não é? Eu tinha um grupo que se encontrava diariamente no Largo de Sapadores às 7 horas e podia cair Troia, não é? Acontecesse o que acontecesse, lá estávamos nós plantados às 7 horas para trocar as impressões e tal. Depois às 8 horas havia o amigo que tinha que ser embora porque o pai exigia que às 8 estivesse à mesa, não é? E o grupo lá se desfazia. Mas estávamos ali na Avenida Navidal, ao cimo da Avenida Navidal, tranquilamente, enfim, sempre acalculados dos povos que pudessem passar, dos volantes com o olhar esquisito, dos carros com movimentação mais estranha e tal, estávamos sempre calculados. Mas íamos conversando, íamos tocando questões, íamos conspirando também, íamos contando as novidades. Ora chegava um, não é? Que era como se fosse uma sede, ali ao ar livre. Ora chegava um, ora chegava outro, depois eu ia-se embora e nós ficávamos ali a conversar mais um bocado. Enfim, são tempos que me são gratos e ao fim e ao cabo, quer dizer, a minha formação também é muito feita por aí, por sapadores,
pela Penha de França, foi enfim, um bairro que vivi durante algum tempo. Até morei numa rua com o nome estranho, Rua das Enfermeiras da Grande Guerra. Uma rua que ficava junto à fábrica Favorita, que exalava um cheiro a chocolate, que era uma maravilha. Até sapadores, o cheiro de chocolate impregnava todo o ambiente. Eu lembro perfeitamente de andar por aí com o meu pai também, enfim, com os meus amigos, e, bom, são recordações de uma juventude que ficou cá marcada. Não é? E que, enfim, de certo modo, é capaz de aparecer nos meus livros. Por bocado, quando o Rino estava a falar, eu lembrei-me, por exemplo, no meu primeiro livro, logo, no primeiro livro que escrevi, o livro Grande de Tebas na Via Mariana, há uma cidade chamada Lisboa, ou Lisbia, Lissabon. Lisbia era, de facto, era a palavra de calão, não é? Que se usava para designar Lisboa. Lisbia, Lissabon, Lisbela, é outra das minhas designações de Lisboa, uma espécie dessa cidade fantasma em que Tebas, não é, se vai transmutando no decorrer do livro. E de resto, em todas as coisas que escrevi, que Lisboa está, de uma forma ou de outra, ou em pequenos apontamentos, ou, enfim, de uma forma mais extensa, mas está sempre lá presente. Como disse há bocado, como nós dizemos, de facto, os nossos livros são a nossa vida também. Aquilino, dás-me licença só que diga aqui uma coisa. Sim, Isabel. Há bocado falávamos do Império, e eu agora, quando o escritor Mário de Carvalho falou da figura do bufo, eu lembrei-me que recentemente estive a ler um Fernando Namora, só para pegar agora aqui em duas pontas que eu relacionei nesta conversa, mas não este livro que referes, não Resposta à Matilde, mas o livro O Rio Triste. E no Rio Triste, enfim, todo o livro é muito enigmático e convoca muito esta cidade que o Mário de Carvalho também aqui descreveu, uma cidade sempre, por um lado, alerta e ao mesmo tempo participante e com vontade de mudar. E há uma tertúlia no Café Martinho, e eu deduzo que é o Café Martinho do Rossio, não o Café Martinho do Terreiro do Paço, e em que a personagem que desaparece no início do livro é também presente e está sempre presente, sacramentalmente, no mesmo dia da semana, sempre com os mesmos amigos e tal. Lembra um bocadinho aquilo que eu vos contei há bocadinho da própria vivência do meu pai no Império, mas um deles é bufo. E eles sabem que ele é bufo. E todavia fazem como o Mário de Carvalho fazia com a Lígia. Monitorizam-no ao longe e à distância. Quando ele chega, falam disto e de outra coisa, mas não de nada que de alguma maneira ele possa vir a informar sobre isso. E é curioso também eu não encontrei nenhuma, enfim, não há nenhuma. Eu não estou aqui a dizer, eu não li assim tantas coisas, não é? Portanto, eu não estou a dizer que não exista, mas eu não encontrei a figura do bufo nos cafés de Almirante Reis, encontrei-a, eu estou a falar de paisagens literárias, encontrei-a no Martinho, mas também era uma figura do Estado Novo. Sim, certamente existiriam também nesses cafés das tertúlias os bufos. Muito bem, nós poderíamos continuar a desfiar as nossas memórias, nem que seja através dos livros, mas estamos já muito perto das 7. Eu só queria também trazer à Alissa duas ou três memórias que eu tenho lido, que não é também do meu tempo. Havia também, Mário de Carvalho, o Cine Portugália, que ficava no terraço da Portugália, que tinha uma periodicidade anual, eu creio que nos 4 meses de verão, não é? Fundamentalmente, e que também é um espaço emocional muito deslumbrante, com
com filmes também de reprise, de cinema de reprise, não é? E que se partiam de vez em quando, não é? De vez em quando interrompia-se, partia-se a fita, não é? E havia o hábito em Lisboa de se chamar, não sei porquê, quando a fita se partia, gritava-se, ó marreco, por qualquer razão que eu nunca descobri. Não é? Havia esse hábito, pronto, lá se gritava lá, e o homem colar a fita, o selóide, pronto, o filme começava a correr, mas os filmes que lá apareciam já eram filmes muito rodados, não é? Exatamente. Mas era muito agradável estar ali naquela esplanada, ao ar livre, a assistir ao cinema. Eu tenho essa expressão, essa participação, essa situação também para mim foi muito grata e muito agradável. Do apuramento que eu fiz de alguns filmes que passavam no Cine Portugália, eram basicamente os filmes, havia alguns filmes do Cantinflas, não é? Mas curiosamente o Luzes da Ribalta do Charles Chaplin vinha categorizado com maiores de 18 anos, que não sei se tinha a ver com a insinuação de algumas ideias perturbadoras, mas era uma coisa muito curiosa. Há um escritor que a Ana Isabel se refere justamente como o grande escritor ou o escritor da Almirante Reis, referindo uma ideia que eu acho que é muito bem conseguida do realismo interior, não é? O José Rodrigues Miguel embora ele esteja fixado ou haja ali uma temporalização muito relacionada com a monarquia constitucional e a Primeira República, eu acho que As Saudades para Dona Genciana é um texto intemporal. Eu acho que se observa muito naquilo que tu depois vieste a desenvolver, não é? É um texto que embora seja fixado no princípio da Primeira República, ele poderia ser lido e poderia estar a descrever, eu diria, a narrativa que alimenta sempre a Almirante Reis. É realmente um livro, é um texto muito, muito deslumbrante, fundamentalmente no incipit, naquela primeira forma como ele introduz a novela, que é muito, muito comovedora. Eu queria agradecer muito a presença da Ana Isabel Queiroz e do Mário de Carvalho. Eu volto outra vez a referir uma vez mais que eu tenho uma enorme admiração pelos dois e sempre que estou com vocês aprendo muito. Quando não estou com vocês, leio aquilo que vocês escrevem e, portanto, estou permanentemente a aprender com vocês. Isto poderia continuar de uma forma, era uma conversa interminável, mas temos de a terminar, dado já o adiantar da hora. Eu gostaria também de agradecer o apoio que nos foi dado pelos técnicos da EGEAC, sobretudo o Federico e o Nuno, que nos têm acompanhado nestas conversas, dizendo de antemão que na próxima semana iremos falar sobre a resistência no Estado Novo. Vamos ter o João Soares, o Luís Vaz, que é um velho livre pensador, e um investigador do Museu do Aljube, o Francisco Bairrão, que nos irão falar exatamente dos ritmos de resistência ao Estado Novo, e é essa a conversa que irá alimentar, precisamente na véspera do 25 de Abril. E pronto, uma vez mais quero-vos agradecer bastante. Eu também agradeço muito, Aquilino, por esta oportunidade e também de estar a falar de paisagens literárias e de estar aqui e de estarmos aqui os três, e agradecer às pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir, porque certamente
alguns em direto e outros poderão ainda ouvir-nos. Exatamente. Já agora a minha solução também. E dizer que, enfim, foi muito agradável estar aqui a conversar e a aprender também. Não é? Pois, eu também aprendi muito. Esta conversa vai estar gravada, já agradeço, Ana Isabel, aquilo que referiste, porque poderá vê-la ao longo da semana, precisamente no site da EGEAC, e eu voltava outra vez a frisar que o pequeno itinerário que nós fizemos para acompanhar estas conversas passará novamente amanhã, por volta das 5 da tarde, e nos no próximo fim de semana, no sábado e no domingo. Então, até para a semana, e muito obrigado a todos que estiveram presentes. Muito obrigado.